rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait. Mesa, palavra, família, é muito bom isso, e eu me alegro muito. E a gente teve uma aula que falou sobre os pobres de espírito, e a gente removeu dos ares essa compreensão tão dantesca, tão infernal de pobre de espírito ser alguém espiritualmente miserável, quando na verdade, à luz das Escrituras, pobre de espírito é alguém completamente enriquecido pela presença de Deus dentro de si. Ele é pobre dessas coisas tão cobiçáveis no âmbito normal, né? Naquilo que a gente... Mas ele é dependente de Deus. Aí depois a gente falou na segunda aula sobre o que mesmo, hein? Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados os que choram. E parece que essas bem-aventuranças, elas têm uma disposição lógica muito clara, porque Jesus está falando primeiro de gente que se esvazia para chegar na condição de chorar. Enquanto o mundo trabalha para que você não chore, e há até alguns que dizem, pare de sofrer. Você já viu essa placa, Renatinha? Pare de sofrer. Mas não é choro em decorrência desse sofrimento. A Bíblia está falando, bem-aventurados os que choram, o tipo de choro que Jesus chorou, né? E quais foram as vezes que Jesus chorou? Chorou lá diante do sepulcro de Lázaro por causa da incredulidade. Os textos no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas dão conta de que a fama de Jesus percorria toda a região. E a fama dele era o quê? Que ele era um popstar que cantava bem, que tocava bem? Não. Qual era a fama de Jesus? Ele chega, os demônios caem por terra, ele chega, os leprosos são curados, ele chega, os cativos são libertos, ele chega, os mortos ressuscitam. É interessante porque Jesus, uma vez, ele estava numa região, e aí o João Batista, que estava em Cana, o Herodes tinha prendido João, e João chamou o Zap, que era um discípulo dele. O nome do discípulo era Zap, WhatsApp, e mandou o Zap falar para Jesus: és tu mesmo ou esperamos outro? Por trás dessa pergunta tem um panorama que deixa claro o que a alma do João estava sentindo. Tipo, ele estava lá no Jordão, ele batizou Jesus, ele viu o pai falar: eis aí o meu filho amado. Não foi isso, Anias? Tenho grande prazer nele. Ele falou: convém que eu diminua, eu não sou digno de tirar as sandálias dele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele estava em Cana, ele ficou pensando: poxa, será que é esse mesmo? Pergunta lá a ele se ele é ele ou se ele não é ele. E quando os discípulos de João chegam perto de Jesus, o texto fala que Jesus começou a fazer um monte de milagre. E depois que ele fez um monte de milagre, ele olha para os discípulos de João e diz assim: ide e dizei ao João no cárcere. Eu fico lendo esses detalhes, eu fico imaginando a cara dos discípulos. Poxa, ide dizer ao João no cárcere, mais ou menos assim, ele não vai sair do cárcere. Eu não estou mandando um habeas corpus para ele. Ide a dizer a João no cárcere que os mortos ressuscitam, que os enfermos são curados, os cativos são libertos, e a todos é anunciado o reino de Deus. Então essa fama percorreu. E quando Jesus chega em Betânia, ele vê uma situação onde as pessoas não estão acreditando que ele é a ressurreição e a vida.
Esse é um dos motivos que ele chora. E ele também chora porque ele se identifica com as dores das pessoas ali, né? O texto de João 11 diz que Jesus se comoveu em espírito. E essa expressão, ela traduzida, significa exatamente o tipo de situação em que o nosso mestre se identifica com as nossas dores. Eu não entrei muito profundo nesse aspecto e também não vou entrar profundamente nele hoje, mas faz parte de um assunto chamado a dupla natureza de Jesus. Ele sendo perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Então ali naquele momento ele vai exercer o seu poder como Deus, mas ele exerce a sua compaixão como homem, sentindo dores de homens. Isaías 53 diz que ele era homem de trabalho. Cerca de 800 anos antes de Jesus, Isaías profetizou a respeito de Jesus, e ele disse: homem de dores, sabe o que é trabalhar. Então, quando Jesus se manifesta, ele se manifesta como Deus, com plena autoridade, para ressuscitar o Lázaro, mas ele também se manifesta em alinhamento com as nossas dores, sabendo o que é padecer. E ali, naquele momento, ele como Deus e como homem, ele se compadece da dor daquelas pessoas, ele se identifica. E eu, me desculpe se eu estiver falando alguma coisa não muito correta, heresia, mas eu acredito que mesmo ele estando na glória hoje, ele não senta na cadeira para rir quando eu e você estamos debaixo de uma grande luta. Ele se compadece de nós. E ele, como sumo sacerdote, ele entra exatamente nesse caminho de se identificar com as nossas mazelas e interceder ao Pai diante de nós. Então ele chorou em identificação pelas dores. E por último, ele chorou porque ele para depois diante de Jerusalém. Eu espero que no próximo ano a CCJ leve uma caravana para Israel. Amém, pastor Esther? Ela vai agitar a caravana para Israel, porque ela que conhece aqui em São Paulo os caminhos, e aí vai levar uma galera aí, uns 40, tá bom? Até 49. Então, começa a orar para você ir a Israel ano que vem. Porque quando você chega lá, tem um platô que dá de frente para a cidade, tudo bem, fiquei feliz lá pelo trabalho. Tem um platô que você vê a cidade assim, e julga-se que foi ali que Jesus chorou quando ele estava para entrar na cidade. Ele parou ali e chorou. E ele chorou por quê? Ele disse assim: ah, Jerusalém, se você pudesse compreender o que é reservado para a tua paz, mas isso agora está oculto aos teus olhos. Chegarão dias em que os teus inimigos te apertarão de todos os lados. Eles vão matar os teus filhos, e eles vão levantar tranqueiras contra você, e você vai ser exterminada, porque você não discerniu o tempo da tua visitação. E Jesus chora por uma tragédia que está vindo, exatamente porque não se discerniu o tempo da presença do Rei dos Reis na cidade. E hoje a gente vai falar sobre bem-aventurados mansos, porque... Então eu quero ouvir vocês falando. Nós estamos numa sala de aula, amém? A sala de aula é culto, é tudo junto. Então eu quero ouvir você falando: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Boa herança ou não? Quando a gente vai estudar essas bem-aventuranças, com o propósito de observar as particularidades de cada uma delas, saiu? Saiu. A gente chega a algumas conclusões, como por exemplo, foi? Como por exemplo,
questão de que Jesus primeiro falou sobre os pobres, para depois ele falar sobre os que choram, e agora ele fala sobre mansidão. Isso está posicionado com uma lógica. Isso não foi um discurso que Jesus criou aleatoriamente, e ele não colocou as coisas com um propósito nos lugares em que elas estão de fato. Ele calculou, ele sabia, a mente eterna de Deus, a sabedoria de Deus, ela está ativa o tempo todo. Deus não dorme, amém, querido? Então ele posicionou cada uma das bem-aventuranças exatamente numa ordem em que, se você não é pobre de espírito dentro da compreensão que Jesus propôs, você não consegue chorar como Jesus chorou. Se você não é pobre e não chora como Jesus chorou, automaticamente você não desenvolve o fruto da mansidão. Então tem uma cadeia lógica nisso. E aí, quando a gente entra para estudar essas particularidades, a gente chega a uma conclusão de que a mansidão que o texto está falando, ela não significa uma característica humana. Você conhece alguém manso? Manso mesmo, manso? Conhece alguém? Me ajuda aí. Conhece, Luiz? Cabra manso. Hã? No sentido de tranquilo, né? Alguém mais conhece alguém manso aí? Cláudia, ela é mansa? Renatinha, você é mansa? Pastor Leandro, você é manso? Para a gente responder isso com a força que a situação requer, com a propriedade que a situação requer, a gente primeiro precisa entender o que é mansidão. O que é mansidão? Fátima. Ser longânimo. Você concorda com ela, Esther? Concorda? Amém. Aí alguém pode estar perguntando assim: o que é longanimidade? Paciência além do limite. Ânimo longo. Longo ânimo. Cara que não se estressa com nada. Mas isso também não poderia ser chamado de complacência? O que é uma pessoa complacente? Oi? Que não toma. Então você pode imaginar que uma pessoa complacente é uma pessoa um pouco letárgica, menos proativa. Seria isso? Então a gente pode dizer também que uma pessoa mansa é uma pessoa que vive anestesiada. Porque, se você observar, nós temos uma concepção de manso que às vezes não deriva do que a palavra quis dizer como manso. E a gente, para entender isso, a gente vai dar um pulinho na linha do tempo, vai visitar a linha do tempo. Vamos até o ano de 1600 e quanto? Pertinho, 615, 100 anos depois da Reforma Protestante, 102 anos. Em 1615, tinha um pastor puritano na Inglaterra, Richard Baxter. Você já ouviu falar dele? Richard Baxter. Que ele disse uma coisa, que mansidão é força sobre domínio. Não está falando de alguém que é frouxo. Aí quando você vai em Provérbios 18, tem um texto que me toca muito, que diz assim: mais vale aquele que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Então, se eu pudesse dizer para você qual o caminho que as Escrituras me apontam
de mansidão, aí eu vou dizer a você, ela diz que manso é aquele que domina o seu espírito. E eu tenho um exemplo nas Escrituras, dentre tantos que a gente vai ler hoje. Eu tenho um maravilhoso, que eu vou usar ele agora e vou usar um pouquinho mais à frente. Quando Jesus foi açoitado, levou aquela taca baiana, está todo lanhado, todo arrebentado, e ele é levado para uma conferência com o Pilatos, porque o Pilatos é autoridade, governador da província da Judéia. E aí Jesus está lá diante do Pilatos. O Mel Gibson, naquele filme Paixão de Cristo, eu acho que ele conseguiu chegar bem perto, porque quando você vai estudar sobre a crucificação à luz da ciência, você se assusta com as possibilidades de coisas ruins que poderiam acontecer com Jesus ali, diante de tanta fragilidade e de tudo que ele sofreu. Então o Mel Gibson botou Jesus chegando lá na frente do Pilatos, assim, trêmulo, e com o olho meio esbugalhado, já arrebentado. E aí o Pilatos olha para ele e fala assim: você é o rei dos judeus? E Jesus não diz nada. E o Pilatos pergunta de novo: você é o rei dos judeus? E Jesus continua quieto. E aí o Pilatos se invoca e diz assim: você não sabe que eu tenho poder para soltar e para te prender? E você não fala nada comigo? E Jesus abriu a boca e disse: nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Vai ser manso assim no céu. Então, quando a gente vai observando a mansidão nas Escrituras, depois que a gente aprende que mais vale aquele que domina o seu espírito, então, como o Richard Baxter diz, que coloca o ímpeto do espírito em domínio próprio, aí nós vamos entender que mansidão à luz das Escrituras não é uma coisa que você vai desenvolver por uma característica genética. Aliás, nenhuma das bem-aventuranças você vai corresponder por força do braço. Sermão do Monte é impossível você tomar uma tapa na cara e virar ao outro lado para alguém. Quem é que vai te tornar capaz de fazer isso? Diga comigo: o Espírito Santo. Que vai fazer você responder às situações como Jesus respondeu. E o detalhe é que não vai ser brincadeira. E não é uma coisa que a gente faz assim. Não é. Isso não é Incrível Mundo de Bob. Pedro está andando com Jesus. Está vendo tudo que está acontecendo. O pessoal, quem lembra dessa passagem? O que dizem os homens acerca de mim? Tu és o quem? Que Pedro falou? Hã? Tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Nota 10. Pegou a cola perfeita que o Espírito Santo deu e respondeu com louvor. Na minha conta, 5 minutos depois, Jesus está dizendo que vai morrer. Ele olha para Jesus e fala assim: ó, qual é, mestre? Tem pena de ti mesmo. Aí o que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Então, os processos que a gente vai passando para chegar nesse lugar onde a gente vai responder às situações conforme Jesus, ele não é assim não, irmão. E a mansidão, ela é caracterizada na Bíblia como fruto do Espírito. Me diz o que nasce, planta hoje para gerar fruto amanhã. Por que a Bíblia traz a metáfora do fruto? Porque é um processo elaborativo do Espírito Santo em mim e você. Por isso que a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Então nós estamos sendo aperfeiçoados em mansidão. E vai ser interessante, porque enquanto a gente não é manso, Carlão, e não é porque você não seja manso não, tá? É só para te trazer para a aula. Enquanto a gente não é manso, o Espírito Santo vai permitir situações de conflito e boas situações para criar o despertar do Vesúvio
em nós. Vesúvio era um vulcão tenebrosíssimo que tinha, acho que era na Itália, né? Então, Deus vai permitindo situações vindo, para que no aprendizado e na dependência do Espírito Santo, a mansidão se manifeste como fruto perfeito. E o detalhe, quem é glorificado na manifestação desse fruto? Nós não frutificamos para as pessoas. A unção que é derramada sobre nós, ela tem uma aplicação em um aspecto horizontal, mas o fruto é para Ele. Amém. O fruto é para Ele, é do Espírito, no Espírito, para o Espírito. Ninguém frutifica para comer desse fruto. Ele retorna para Deus numa fragrância de adoração. Existia um tipo de oferta que era feita no tabernáculo, que era com frutas. Nos altares, na época de Jesus, no templo, uma oferta na festa de tabernáculo e na festa das colheitas, que era Pentecostes, a coisa era oferecida como fruto, os primeiros frutos da colheita. Aquilo devia ter um cheiro bom, irmão, porque tem umas frutas muito cheirosas. Tem uma que eu não curto muito não, que uma vez me deram lá no Rio de Janeiro para tomar por causa do diabetes, Note, uma coisa assim, uma fruta com um nome esquisito, que além de muito ruim, era muito mal cheirosa. Mas normalmente fruta é um negócio bom, você sente cheiro. Os perfumes têm essência de frutas, sim ou não? Então você vai vendo que como fruto você está sendo oferecido como oferta a Deus naquilo que a mansidão é administrada, aprendida e exercitada por nós. E volto a dizer, não é da noite para o dia, e também a gente não pode se aproveitar de que não é da noite para o dia para não aproveitar a oportunidade de exercitar hoje, amém? Oi? No sentido de se desafiar a melhorar. A melhorar. Então, por exemplo, você é desafiado numa situação de mansidão. Vamos aqui, nossa apostila. Mansidão nos conflitos familiares. Você quer lugar mais legal para se exercitar a mansidão do que dentro de casa? Hã? Por que isso? Oi? Não é verdade? Lugar para se exercitar a mansidão. E eu vou te dizer, minha esposa é mansinha. Porque eu saio pela casa acendendo todas as luzes. Quem tem coragem de expor aí? Hã? Você também? Eu não sou muito organizado com o meu armário. E ela tem uma paciência. Mas essa paciência não é de agora não, irmão. Vem sendo exercitada há 20 anos. E era assim, arrumou o armário, do FBI, né? Federação dos Baixinhos Invocados. Então, ela abriu o armário. Quando ela via que estava meio bagunçado, irmão, parecia a Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo. Vinha batendo o pé. Mas como é que você... Eu passo o maior tempo organizando. Hoje, ela chega e fala assim: amor, poxa, arrumei ontem, já está bagunçado. Fala, não, amor, deixa que eu vou arrumar aqui. Eu tento dar um jeito para melhorar a situação. Ela, não, amor, deixa que eu tomo conta. Porque o Espírito Santo vai trabalhando em nós esse tipo, e eu estou te dando uma característica, uma situação simples, um armário. E quando a situação complica dentro de casa? Um exemplo muito prático disso aqui. Olha, o texto de Gálatas 5,16. Andai em espírito. Não está? Puxa vida, meu computador está acabando. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, o caminho para você exercer a mansidão é você andar em quê?
É andar em? É andar em? Mas como é que você vai fazer isso na prática? Bom, primeira coisa que você precisa dominar, ter sobredomínio no teu pensamento, na tua estrutura de pensamento, é que você não é carne. Quantos já ouviram aquele discurso? Ah, eu sou carne, a carne é fraca. Já ouviu isso? O que você é se você não é carne? Oi? Então eu sou um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Amém? Então, espírito, alma e corpo. Esse foi o modelo que Deus criou. Quando Adão e a Eva pisam na bola, o que acontece? O espírito sai de cena. Deixou de existir? Não, ele simplesmente não opera. O apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 2, que quando vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, ou seja, o espírito estava morto, ele vos vivificou. Ou então, quando Jesus entra, o meu espírito é vivificado. E aí, o processo de Deus em nós é fazer o quê? É deixar alma, espírito e corpo? É deixar corpo, alma e espírito? Não. O processo de Deus em nós está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o Deus de paz vos santifique em tudo: espírito, alma e corpo. Para andar em espírito, eu e você precisamos ter a nítida consciência, certeza e clareza de que eu não sou alma, eu não sou carne, eu sou espírito. E como espírito eu tenho identidade com Deus, que segundo o apóstolo João no capítulo 4 é espírito. Está claro isso para você? Então, quando eu olho para Ele, quando eu olho para a sua palavra, eu preciso ver 3 coisas manifestas na palavra: o amor de Deus no Filho e a sua misericórdia vertida sobre mim, que me restaura a posição de filho, me tira do ambiente da criação e me dá um espírito vivificado e restaurado pelo poder de Jesus. Então agora as minhas preocupações, não vou dizer preocupação, eu vou te dizer, o meu objetivo é imitar o comportamento de Jesus. E aí vão acontecer situações em que eu, na primeira, posso não responder como Jesus, na segunda eu posso não responder como Jesus, mas eu não posso me colocar perpetuamente nesse lugar de não responder como Jesus nunca. Você está entendendo? Eu preciso exercitar esse fruto do Espírito chamado mansidão, que é a força sobre o domínio. E é impressionante porque antigamente eu não deixava a pessoa terminar a frase. Eu não deixava. É ruim quando nós fazemos uma crítica severa a nosso respeito, não é ruim? É pior quando o outro vem fazer. Sim ou não? Quando você está debaixo do microscópio do outro, irmão, é muito ruim. E aí, a pessoa que não é mansa, a primeira coisa que ela faz é o quê? Se defender, se justificar. Não deixa nem o cara terminar a frase. Fulano, você ontem no trabalho fez, não, mas peraí, não foi bem assim. Porque existe naquela pessoa que não é mansa um senso de preservação da imagem e de defesa própria, de proteção, que é algo terrível, e que isso tem a ver com o primeiro Adão. Adão, o que você foi fazer? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. E para ver que os dois estavam no mesmo pé, ninguém segurou o abacaxi, ninguém descascou o abacaxi. A mulher olha para... Não, foi a serpente. Então, como pessoas nascidas de novo, nós temos aberta a porta do Espírito para a gente agora, debaixo de uma identidade, a gente vê esse Espírito gerar em nós esse fruto que é para Deus. Ele não vai ser fruto do meu esforço, ele é fruto da minha determinação em deixar que ele frutifique em mim. Eu quero que ele frutifique, eu desejo que ele frutifique.
Eu vou aniquilar a minha própria vontade, no sentido de que Deus manifeste em mim o seu bom perfume. E quando a gente fala de conflito familiar, é interessante porque o texto bíblico fala de uma situação em que o Moisés, caramba, essa foi terrível. O Moisés está num lugar, o povo parado lá no deserto, e aí a Miriam e o Arão, irmãos do Moisés, olharam para ela: vem cá, quem é esse cara que está falando aí em nome de Deus? Ele se casou com uma mulher cuxita, ele não tinha que estar com essa pressão toda aí não, viu? Esse cara tem brecha na armadura. Hoje numa linguagem apostólica seria isso, né? Tem brecha na armadura, então ele não tinha que estar aí. Quem disse que Deus só fala por eles? Sabe o que o texto bíblico diz? Se eu não me engano, Números 17, que Moisés se calou, mas Deus ouviu. A melhor coisa que a gente faz para exercitar mansidão e eu vou te dizer uma coisa minha, eu não tenho embasamento científico para essa atestação, é muito empírico, no sentido de que isso é fruto da minha experiência. Mas uma vez eu estava numa situação muito complexa com uma pessoa, e eu disse: enquanto eu não falar, isso não está resolvido. Na hora o Espírito Santo falou assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu falei: como assim, Senhor? Ele disse: Jesus não precisou falar com Judas, com Pedro, ele não precisou falar com ninguém, ele subiu na cruz e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, se você precisa falar para resolver problema, se você for falar, olha como você vai falar, porque Provérbios diz que verdade dita em amor edifica. Então, quando a gente pensa em conflitos familiares, casamento, paternidade, mãe, filho, irmãos, é só a gente olhar para o contexto do Moisés. Porque eu disse a você que o manso, ele não precisa se justificar. O manso, ele tem um senso de confiança de que Deus é a justiça dele tão grande, que ele não se demove da posição dele por causa de qualquer que seja a acusação. Onias, ele está estabelecido no Senhor. Salmo 125, os que confiam no Senhor... Oi, vamos lá, os que confiam, vamos decorar versículo, hein? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Repete. Vamos comigo aqui, vamos organizar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. A firmeza que a mansidão traz é um negócio que bota o adversário em crise. O Pilatos olhou para Jesus e disse: eu tenho poder para te soltar. E Jesus olhou para ele e falou assim: beleza, você tem um poder que foi te dado. Jesus está traçando um negócio aí muito sério, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre a mansidão na crise com a autoridade. Por enquanto a gente ainda está falando no ambiente familiar. Então, quem é que aqui não passa por conflito familiar? Quem é que não passa? A pergunta que eu te faço é: qual é o melhor que você tem a fazer para apagar um incêndio? Jogar gasolina? Primeiro você tem que entender que tipo de fogo está diante de você, porque para cada fogo existe um combate. Você não pode apagar incêndio no mar com água, porque é produto de queima de óleo. Concorda comigo? O produto que vai se jogar para acabar um incêndio no navio é um. Quando você está tendo um incêndio de curto-circuito, irmão, uma vez eu fiz uma tranqueira em casa, olha, foi um livramento que Deus deu. Eu gosto de cozinhar, eu fui fazer batata frita. Eu morava num apartamento de 70 metros lá no Rio de Janeiro, pequenininho. Estou eu na cozinha, a pastora Márcia no quarto, vou fritar batata. O óleo esquentou muito. Quando eu joguei a batata, o negócio assim,
Aí o que o abestado aqui fez? Água. Nossa chefe de gastronomia já está me reprovando ali. Irmão, o negócio levantou uma labareda que quando eu vi, eu consegui correr até perto da porta, mas foi um negócio cinematográfico. Quem viu o filme Stigmata, no momento em que o fogo sobe pela parede assim, mas até aconteceu aquilo, eu pensei que era um filme. Eu falei, sai Satanás! Mas não era não, idiotice. Não era demônio, era idiotice. E eu corri para a cozinha, Lucas, para a porta da cozinha, e o fogo veio pelo teto, lambeu, chegou aqui e parou. Quando eu olhei que saiu a fumaça, irmão, estava da cor da camisa do Leandro, o teto inteiro. Falei, que batata cara. Eu não sei nem por que eu estou falando desse exemplo. Sobre com que você apaga os Sim. problemas familiares. Então, quando você identifica o tipo de incêndio, você tem um tipo de situação para combater isso. E olha, a Bíblia fala um negócio interessante em Provérbios: o espremer do leite dá manteiga, o espremer do nariz traz sangue, e o espremer da ira traz contenda. Sacou? Espremer do leite dá manteiga, espremer do nariz traz sangue, espremer da ira contenda. Aí quando chega no capítulo 15 de Provérbios, ele fala assim: a resposta branda desvia o furor, e a palavra dura suscita ira. Irmão, eu já passei por tanta situação engraçada, assim, engraçada agora, né? Mas do camarada chegar para você com 2 quentes, 3 fervendo, aí você para e fala assim: ô querido, tem alguma coisa que eu possa fazer? Agora, se você chega numa situação dessa, num incêndio que já é de gasolina, e você joga mais gasolina, o que acontece, irmão? Falta muita sabedoria na gente para resolver conflitos familiares por falta de mansidão, de discernimento do que está acontecendo, para a gente ter a resposta correta, e sempre com amor. Torno a lembrar o texto de Provérbios: a verdade dita com amor edifica. O Moisés calou a boca. Sabe o que aconteceu? Deus vem e fere a Miriam, lepra. Sabe o que o manso do Moisés faz? Vou orar. Se não é manso, fala assim: bem feito, infeliz. E olha que foi só 7 dias que tu vai ficar doente. Dá graças a Deus. É Jeová queimando com a sua espada de fogo. O manso para e ora: Senhor, tem misericórdia da Miriam, ajuda ela aí, cura ela. Então, você vai vendo na Bíblia que ela não somente mostra as nossas debilidades, mas ela traça o mecanismo pelo qual nós vamos vencer as situações. Então, dentro dos ambientes familiares é que nós somos verdadeiramente provados. Eu costumo dizer que na igreja é fácil ser crente. Um culto de domingo começa às 10, acaba à meio-dia, 2 horas. 2 horas, cara, é fácil você ser crente. Sim ou não? Sim. Aí você bota a cara de piedade e fica tudo certo. Na hora da adoração, o pastor Gerson aqui ministrando, lá você... não é assim? Poderoso Deus. É mole. O negócio fica estreito quando é dentro de casa. E tem gente que é tão irada que se ela morar sozinha, ela briga com ela mesma. Olha no espelho e fala assim... Então, quando nós estamos debaixo desse domínio do Espírito, Ele nos capacita a colocar a nossa força sob domínio. E o fruto começa a vir. Diz comigo: estou sentindo o cheiro do fruto. Estou sentindo o cheiro do fruto. Você pode ainda não vê-lo, mas ele está vindo. Amém. Amém.
Um outro aspecto da mansidão que nós vamos abordar aqui é no conflito com a autoridade. Irmão, no trabalho, vai. Eu nunca trabalhei de carteira assinada. Para não dizer que nunca trabalhei, eu fui professor de música numa grande escola no Rio de Janeiro, escola ensino médio, e eu consegui trabalhar de carteira assinada 1 ano, 3 meses. Porque eu gosto de fazer os meus horários, e como músico eu gravava de madrugada, de noite, de tarde. Depois então eu montei o estúdio em casa, aí que eu... Então, no trabalho é que a gente vê como é que a coisa funciona, ou em casa ou no trabalho. Por quê? Em casa, os conflitos que vão exercitar a nossa mansidão estão no âmbito relacional, porque as pessoas nos conhecem profundamente, e aí elas sabem aonde vão pôr o dedo na ferida. Amém? É assim. No trabalho, o conflito está com relação à autoridade. Por quê? Porque a autoridade por si só, ela vai exercer uma pressão de cima para baixo, com o chefe. É o chefe aqui, pressionando. E tem gente que espirra, falar igual o apóstolo Ares fala, fica com uma volta a menos na porca, espana, não aguenta a pressão, e aí chega em casa, intoxica o ambiente familiar, porque já sai do trabalho. Conflito com a autoridade. Quando eu falei para você que eu ia usar o exemplo de Jesus a segunda vez, Jesus diz assim para Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Aí ele completa: mas o que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus aponta o pecado do Pilatos. Olha que mansidão. Ele aponta o pecado do Pilatos, mas ele aponta o pecado de quem o entregou. O que me entregou a você, maior pecado tem. Eu fiquei parado olhando esse texto hoje, muito tempo, tentando entender o que era isso. Cheguei a uma conclusão. Eu disse: eureka! Quando Jesus vai falar o que me entregou a você, o maior pecado tem, é porque o que Pilatos, o que Judas Iscariotes fez? Ele criou um conflito de autoridade. Sabia? Porque ele pegou o rei e entregou na mão do governador para ser condenado. Jesus discerniu isso. Pilatos não. Judas também não. É como hoje eu pegasse um general e colocasse um deputado para prendê-lo. Você tem um conflito de autoridade, de dignidades. E quando Jesus está apontando esse pecado, é porque a mansidão nos capacita a ter calma para discernir as coisas e não ser precipitado nas nossas atitudes. Você está em Deus, tem calma, e porque a mansidão é fruto do Espírito, o Espírito vai conduzir para a ausência de conflito. Foi claro isso para vocês? Alguém tem alguma pergunta nesse quesito? Alguém tem alguma coisa a acrescentar nisso? Estécia, tem alguma coisa a acrescentar? Pastora Márcia? Porque uma das grandes crises hoje que nós enfrentamos, conquanto igreja, é uma questão de autoridade. Sabia? A sociedade ela está sendo ensinada a não se submeter à autoridade. Hoje, a sociedade ensina os filhos a não serem submissos aos pais. Então a cadeia de autoridade começa a ser quebrada em casa. E nesse tipo de ambiente, como é que a mansidão vai ser manifesta? Irmãos,
Vamos e venhamos. Na Suíça eu estava sentado uma vez, depois do culto, aquele culto bênção, fui tocar numa igreja, rapaz, uma coisa maravilhosa. Nós fomos no McDonald's, final de culto, lugar de ceia, amém? No culto vamos cear, McFish. Do lado da nossa mesa, e para complicar o negócio, a família era do Rio de Janeiro, cariocas, uma mãe com a tia e 2 crianças, adolescentes. As meninas estavam falando uma situação da escola com a mãe foi intervir. Não, filha, não é nada disso. Rapaz, a menina olhou e falou assim: cala a boca, sua burra, você não entende nada. Gente do céu, começou a me dar uma ira santa. Eu falei: Jesus, na boa, ai que saudade de Herodes. Porque uma menina que olha para a mãe e fala assim, aí na hora o Espírito Santo, alô, menos, acalma, mansidão. Porque nesse tipo de questão de autoridade, a mansidão, como característica pessoal, não resolve. Como fruto de personalidade, não resolve. Você vai explodir. A mansidão como fruto do Espírito. E eu vou te dizer mais. Um pai manso vai trabalhar para que o Espírito Santo gere um filho manso. Amém. E isso não tem nada a ver com falta de força, com posicionamento firme. Não, isso está falando de você ter sob domínio toda a impetuosidade da natureza decaída. Mansidão, você ter domínio a respeito da natureza decaída. E se você olhar Gálatas 5, você vai ver que existe um tipo de obras da carne, e é interessante essa nomenclatura: obra da carne e fruto do Espírito. Por quê? Por que Paulo não colocou assim, obra da carne e obra do Espírito? Quem pode me ajudar? Luquinha, estou põendo essa frase tua, tá? Me ajuda aí. Por quê? Obra é algo que alguém faz, que pode ser feito, e fruto ele é produzido. Você consegue construir alguma coisa sem material? Para você construir uma parede, você precisa do quê? Tijolo, areia, cimento, peão. No meu caso tem que contratar porque eu não sei botar um tijolo. Então você vai ter que gerar provisões para que a obra seja feita. Significa que quando se trata de obra da carne, nós estamos falando de coisas para as quais nós provisionamos. Você está entendendo? Por isso que a palavra diz que cada um cai por causa da sua própria iniquidade. Nós sacamos dessas coisas e provisionamos para que a nossa carne produza, e chega a um ponto tal que o livro de Jó fala que existem homens que bebem a iniquidade como quem bebe água. É demais. E aqui no fruto do Espírito, qual é a diferença? O fruto, vem a semente. Adianta você ficar ali na beira da planta, cresce planta, não vai adiantar. O que vai acontecer? Existe um DNA nessa semente que vai gerar o crescimento, e o DNA não está circunscrito, não está ligado ao tamanho da semente. Jesus chega a dizer que a nossa fé teria que ser como um grão de mostarda. Por quê? Se você plantar uma semente de laranja, vai sair o quê? Se você plantar uma semente de melancia, vai sair o quê? Se você plantar uma semente de mostarda, vai sair o quê? Ele não está falando do tamanho, ele está falando de um DNA que já está na semente. Então, o apóstolo Pedro diz que nós fomos gerados por uma palavra incorruptível. Então, dentro de você, as sementes da mansidão, os depósitos de Deus já estão plantados.
Se você anda segundo o Espírito, isso começa a frutificar para a glória dele. O fruto é a ação do Espírito em nós. Então, quando a gente vai pensar na questão da mansidão, é muito difícil da gente desenvolver isso por uma perspectiva natural, como todo e qualquer ensinamento do Sermão do Monte. Ninguém consegue. Semana que vem a gente vai estar falando sobre a fome e sede de justiça. O material vai estar indo para você até quinta ou sexta-feira. Chega isso, Márcia? Segunda-feira. Eu vou te encorajar a você ver o vídeo, porque eu quero que você chegue aqui com 10 perguntas na tua cabeça para a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque nenhuma dessas coisas que a gente está aprendendo, elas serão resultados do nosso esforço. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim em Efésios: assim como recebestes a Cristo, andai nele. Quando você pensa nessa palavra assim como, você está traçando um modelo comparativo. Da mesma maneira que você recebeu a Cristo, ande dele. Você recebeu a Cristo como? Eu conheci meus pecados e a partir de então, mas ele morreu na cruz. Então, obra da graça, né? Obra da graça. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, quando a gente está falando de fruto, a gente está falando que já tem 2 sementes dentro de você que viabilizam esse processo. A graça de Deus que te capacita a ter fé para andar em espírito e desenvolver a mansidão. Ou melhor, ver o Espírito desenvolver mansidão em você. Aí chega uma hora que você fala assim: nossa, alguns anos atrás eu jamais responderia essa pessoa com essa cara de aé que eu fiz. Sabe cara de aé? Ah, é. Tem uma coisa que Sim. eu observar é que Jesus faz uma colocação de que a semente precisava morrer. Sim. E eu sempre gosto de associar isso ao texto do fruto do Espírito. Sim. Que Jesus morreu para que nós possamos frutificar. Exatamente. Jesus disse que o grão de trigo, se não cair pela terra e não morrer, ele não dá fruto. Mas se der fruto, se morrer, dá muito fruto. Diga: eu sou um fruto da morte de Cristo. Amém. Ele morreu, caiu por terra. O grão morreu. O fruto sou eu. Então, nós estamos sendo encorajados o tempo todo a um propósito eterno de Romanos 8:29. Aos que dantes conheceu, a estes também predestinou a serem semelhantes a Jesus. Eu gosto disso, porque isso eleva o plano da salvação a uma graça e a um amor inimaginável, porque Deus não me salvou para me tirar do inferno, Ele me salvou para me fazer semelhante a Jesus. Consequentemente, eu não vou para o inferno. Amém. Propósito primeiro da salvação é Deus restaurar a imagem e semelhança dele em nós. Então, nesse caminho que a gente está traçando, semana retrasada a gente falou sobre a gente se esvaziar. Semana passada a gente falou sobre a gente se identificar com as dores, da gente chorar pela incredulidade que a gente está vendo no mundo, e o negócio está estreito, está ruim, e a gente não pode ficar igual aquela música, isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Quem lembra dessa música? Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. A gente não pode. Então, a gente tem que tomar uma atitude. E Jesus já está indicando: bem-aventurados os que choram. E aí eu lembrei agora que no final dessa aula a gente falou sobre o prêmio da consolação. O que era? A presença do Espírito Santo. E hoje, Jesus está falando assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E por isso que o nome da aula é mansidão, a porta da herança. E para terminar essa nossa conversa, eu queria fazer algumas perguntinhas para você, se o meu óculos deixar.
Você pode imaginar, ajuda aos universitários, que a ansiedade pode gerar ira? Pode, doutora? A pastora Márcia fez uma pergunta interessante aqui. Avalie em quais situações diárias você se percebe ansioso, irado. Você consegue perceber isso aí? A gente responde para todo mundo ou a gente responde para a gente mesmo? Oi? Você consegue? Alguém aí quer aventurar, dar uma resposta? Não, eu já percebi que quando eu fico tal. No trânsito. No No trânsito, eu não sou mansa. Hoje eu consegui vencer, porque eu fui lá na Ponte de Sarzedo e não briguei com ninguém. Posso dar um testemunho, Márcia? A gente pode ligar, né, Cabelo? É. Dá tchau aqui, irmão. Para encerrar, vou dar um testemunho antes de terminar as perguntas. Tchau, gente. Deus abençoe. Agora é só nós aqui. No dia que você chegar, você participa. Strength rises, we wait upon the